Fala galera! Na aula de hoje nós vamos aprender a como derivar funções pela definição. Bom, para a gente continuar com essa aula, a gente precisa ter alguns conceitos já bem definidos sobre limite. Então, caso você tenha caído aqui e não saiba sobre limite, seria interessante dar uma revisada aí no conceito. Bom, então, sabendo disso, vamos lá. Já que a gente vai definir, a gente vai derivar pela definição, então a gente precisa inicialmente definir o que é a derivada. E de uma forma bem objetiva, a derivada nada mais é do que a inclinação dessa reta que tangencia, essa reta aqui, né? Que tangencia uma função qualquer, que é essa função y aqui, né? F em relação a x, isso vai ser a nossa derivada. Então, se a gente consegue essa inclinação aqui, o ângulo, né, que a gente tem aqui, se a gente consegue encontrá-lo, a gente vai ter a nossa derivada. Então, e isso pode ser em qualquer ponto, porque a gente sabe que nesse ponto aqui, por exemplo, ela vai ter uma inclinação, mas se tivesse nesse ponto aqui, por exemplo, já seria uma outra inclinação. Então, isso que vai definir nossa derivada. Bom, só que a gente não sabe ainda, né, como encontrar isso. Então, vamos para o próximo, porque a gente não sabe encontrar essa reta que tangencia, mas sabemos encontrar uma reta que passa secante a função. Isso porque nós temos dois pontos, né? E a partir do momento que temos dois pontos, né, esse ponto e esse ponto, nós temos perfeitamente aí, a gente consegue perfeitamente encontrar o nosso coeficiente angular, enfim, a gente consegue definir nossa reta. Bom, aqui então a gente tem esses pontos aqui que eu chamei de x0 e x0 mais h, mas poderia ser qualquer outro nome, mas você vai ver que aqui vai ser um jeito bem simples da gente visualizar e que é uma das formas mais usadas. Bom, o que a gente precisa entender aqui? A gente precisa ter um conceito aqui do nosso velho amigo triângulo retângulo, que a gente sabe que é formado aqui. Bom, a gente sabe que essa distância daqui de baixo, né, essa distância aqui, vai ser dada por x mais h, né, que é essa distância maior, menos x0 aqui, beleza? Da mesma forma, esse tamanho aqui, né, essa distância, vai ser dada por, né, o f, a função em relação a x0 mais h, e menos, né, a nossa função em relação ao x0, que é aqui. Então, seria basicamente essa distância aqui, né, que é a mesma daqui. Bom, beleza. A gente pode dar... Agora, para não ficar muito confuso, a gente pode pegar esse gráfico aqui e isolá-lo, né? Aqui a gente apenas tirou a nossa função aqui, a f de x, que estava em vermelho. Então, deixou apenas o nosso triângulo retângulo. Bom, a gente quer encontrar, como eu disse, a reta tangente, certo? E bom, a gente quer encontrar agora aqui a tangente deste ângulo θ aqui. Bom, e como acho que todo mundo já sabe, né? Acho que essa fórmula é bem famosa. A gente sabe que para a gente encontrar a tangente, basta a gente fazer o cateto oposto sobre o cateto adjacente, que, né, comumente chamado de coca. Então, a partir do momento que a gente faz o nosso cateto oposto sobre o nosso cateto adjacente, a gente vai ter a seguinte expressão para a nossa tangente, né? A gente vai ter exatamente aqui a nossa reta tangente. Bom, beleza. Mas essa reta tangente, ela nos mostra aqui dessa reta que é secante ao nosso gráfico que a gente viu, né? A nossa função. Mas não é bem isso que a gente quer. A gente quer, como eu disse lá no primeiro plot, né? A gente quer essa reta que tangencia aqui um único ponto. Então, agora vai entrar
aquela definição que eu falei no início do vídeo, que a gente precisa entender o conceito de limites. Por quê? Bom, a partir do momento que a gente começa a pegar a tangente, né, e tende esses valores aqui de h para um valor bem próximo de zero, né, a gente tende ele a zero, você concorda que esse ponto vai começar a se movimentar para bem próximo aqui de x0. Então, essa movimentação vai acontecer e de forma análoga, aqui a gente vai ter essa movimentação, vamos dizer assim. Então, agora sim a gente já está chegando bem próximo do que a gente gostaria. Por quê? A gente vai encontrar não essa reta que passa secante, mas sim a reta que vai ficar aqui passando, tangenciando esse ponto x0, que é realmente o que a gente queria definir. Então, ou seja, a partir do momento que a gente faz a nossa... Quando a gente faz o limite, né? Quando esse h aqui tende a zero, né? Daquela tangente que a gente já tinha encontrado, a gente vai ter o que a gente define como a nossa derivada. Então, olha só, aqui a gente tem aqui esse que é um dos símbolos para a derivada, né? Que é essa linhazinha aqui em cima do f. Então a gente faz isso, fala TF', né? Para chamar de derivada. Nada mais é do que o limite, né? Daqui da tangente. Então isso aqui, ó, que a gente está vendo, é exatamente aquela tangente que a gente viu aqui, né? Aqui, ó. Tá vendo? A gente pode observar que é exatamente, ó, a tangente. Beleza? Então, quando tende a zero. A gente vai fazer algumas observações aqui sobre essa tendência. Vamos voltar aqui. Para ficar só um pouco mais limpo, né? Olha só. A gente tem aqui a nossa definição da derivada. Isso aqui, gente, já é a definição da derivada, beleza? A gente vai ver que não chega nem perto de ser a forma mais simples de resolver derivada, mas provavelmente, assim, mas é uma ótima forma para a gente visualizar o que é uma derivada e provavelmente vai ser cobrado. Então, quando forem fazer alguns testes, provavelmente vai ser cobrado que seja resolvido dessa forma, mas mais para frente no curso a gente vai ver que existem formas milhões de vezes mais simples. Beleza? A gente pode observar aqui depois, né, que a gente vai ter esse x0 aqui, vai se anular aqui. Então, na parte de baixo ficaria só esse h aqui. Bom, acredito que até aqui já tenha dado para entender bastante, assim, a definição e tudo mais, mas vamos ver num exercício, né, propriamente dito, para a gente ver se realmente deu para fixar o conceito. Então, imaginamos que tenhamos essa função aqui, né, de x, y igual a 2x ao quadrado mais 3x mais 1, e a gente quer encontrar a derivada aqui de y, né, o nosso y', igual eu falei. Então a gente vai fazer exatamente o que? O nosso limite, quando o nosso h tende a zero, certo? A gente já viu aqui, eu dividi em duas cores, por quê? O x0 mais h nada mais é do que aqui o nosso x somado de h, né? Então a gente vai ver isso aqui logo em seguida. Eu dividi em duas cores aqui para ficar mais simples a visualização. Então, ó, aqui a gente já viu aqui que já tirei os x, né? Então por isso que está só o h aqui embaixo. E aqui o que aconteceu? A gente pegou a mesma função aqui e colocou o h aqui, que seria essa distânciazinha que vai andar, né, para o próximo ponto. Então, beleza. Vamos resolver aqui, a gente resolve o nosso produto, já pode abrir. Pode ser que a gente sempre caia por com umas funções que ficariam bem feias, mas vão ficar tranquilo porque normalmente costumam cortar bastante coisa. E outra coisa, uma dica de ouro aí, nunca esqueçam de colocar esse limite aqui na frente, porque às vezes a gente está resolvendo, coloca aqui o nosso igual, depois continua colocando aqui, e às vezes acaba esquecendo desse limite aqui na frente. E isso não é bom, porque primeiro que essa igualdade, isso não seria igual caso não tivesse esse limite aqui. Então vamos lembrar sempre de colocar aí que tem
pode ser que a gente perca alguns pontinhos caso não coloquemos. Mas beleza, então vamos continuar aqui. Fizemos aqui o produto, né? A distribuição. E agora a gente já pode ver, ó, que a gente vai cortar bastante coisa. Ó. 1 com 1, menos 3x, 3x, menos 2x ao quadrado, 2x ao quadrado. Então aqui fica para a gente apenas o 4xh mais 2h ao quadrado mais 3h. Se a gente observar direitinho aqui, o h se repete em todas as parcelas. Então a gente pode vir aqui para cima agora e colocando o h em evidência, já fica claro aqui que a gente vai poder cancelar aqui os nossos h's. Na maioria dessas questões, isso vai acontecer. Então, de alguma forma, a gente tem que colocar o nosso h, ou a nossa outra variável, sempre em evidência para a gente acabar tirando essa indeterminação aqui, né? Porque a gente está tendendo aqui h para zero. Então, caso estivesse aqui dividindo, né, a gente sabe que a gente vai ter essa indeterminação, já que vai ter uma divisão por zero. Então, isso... a gente é legal a gente gastar um esforço para tentar assumir com esse divisor aqui, zero. Então, beleza, a gente tirou aqui o h, chegamos finalmente, né, no nosso limite, quando h tende a zero, de 4x mais 2h mais 3. E bom, para a gente finalizar, a gente tem que fazer a nossa tendência. Então, como o h está tendendo a zero, a gente sabe que esse h aqui, né, que está sendo multiplicado por 2, vai ser exatamente zero. Então, finalmente chegamos na nossa derivada aqui, que era o que a gente queria, né, o tempo todo. Então a gente tem esse trabalhinho aqui. É engraçado depois que a gente aprender a resolver realmente por outras definições, como vai ficar mais simples. Então, no mais é isso. Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, deixa as dúvidas nos comentários aí, beleza? Muito obrigado.